Durante milhares de anos, a astrologia trabalhou com 7 planetas tradicionais. Então, entre os séculos 18 e 20, Urano, Netuno e Plutão ingressaram no horizonte humano. Mas será que eles apenas acrescentaram 3 símbolos ao mapa natal? Ou eles tornaram visível uma dimensão do ser humano que ainda não podia ser amplamente reconhecida? Eu sou a Lilian Patrícia, sou astróloga, professora e desenvolvo a astrologia transcendente, que eu chamo de a astrologia da nova era. Uma abordagem que utiliza o mapa natal para estabelecer uma relação consciente entre a personalidade e a alma e orientar a nossa participação na transição planetária. E este aqui é o primeiro vídeo de uma série roteirizada sobre os planetas transaturninos. E eu já quero combinar uma coisa com você. Eu não pretendo provar aqui a existência da alma, de uma mente cósmica ou de uma dimensão invisível da realidade. A astrologia transcendente parte dessas ideias como premissas metafísicas. A nossa conversa é outra. O que se torna possível compreender quando nós admitimos que a experiência humana talvez seja maior do que aquilo que os nossos olhos físicos e a mente racional conseguem explicar? E a hipótese que orienta esse vídeo é muito específica. Os transsaturninos não trouxeram funções que antes não existiam. Essas funções sempre pertenceram à integralidade da experiência humana. O que mudou foi a possibilidade de reconhecê-las, nomeá-las, integrá-las de maneira progressivamente mais ampla. Então, aquilo que antes era alcançado principalmente por experiências filosóficas, místicas ou iniciáticas, começou a ingressar no horizonte da experiência humana comum. Quer dizer, enquanto o céu se ampliava para os nossos olhos, também se ampliava a imagem que nós fazíamos do próprio ser humano. Mas para perceber o tamanho dessa ampliação, a gente precisa voltar por um instante a um mundo anterior a Urano, Netuno e Plutão. Que ser humano que cabia naquele céu visível é o que a gente precisa se perguntar. E o que ainda permanecia fora da linguagem astrológica? Nós chamamos Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno de 7 planetas tradicionais. Sol e Lua não são precisamente planetas, né? São os luminares, mas eles integram essa classificação aqui para nós na astrologia. E o número 7 tem uma importância muito profunda para diferentes tradições esotéricas e herméticas. Agora pensa comigo. Naquela época, nenhum instrumento alcançava o que existia depois de Saturno, muito menos o olho humano, né? Aquilo não era apenas uma limitação técnica, era a borda do céu conhecido. E para a maioria das pessoas, a pergunta cotidiana não era o que existe além daquilo. A pergunta era: como eu sobrevivo? Como eu pertenço? Como eu encontro o meu lugar nesse mundo? Como eu garanto a minha vida, a minha sobrevivência e a sobrevivência da espécie, da família? Isso não significa que a astrologia antiga desconhecesse a alma, o espírito ou a divindade. Seria historicamente injusto dizer isso. As antigas cosmologias eram profundamente atravessadas pelo sagrado. A prática astrológica, porém, ocupava-se predominantemente do caráter, do destino e das condições concretas da vida. Relações, família, trabalho, saúde, poder, as perdas e as conquistas. As dimensões sutis existiam, mas seu acesso era muito mais restrito a figuras iniciáticas, filosóficas, místicas ou religiosas. E Saturno simbolizava justamente essa última fronteira: tempo, limite, matéria, ordem, responsabilidade e estrutura. Portanto, a astrologia tradicional não era desprovida de espírito. Seu sistema estava organizado dentro das fronteiras do céu visível, ou seja, o espírito, aquilo que a gente não vê, não podia ser tratado pelo homem comum. Só que toda fronteira produz, cedo ou tarde, uma curiosidade. O que será que existe depois daquilo? Quando os instrumentos humanos atravessaram a borda de Saturno, não foi apenas o céu que ganhou profundidade. A imagem do ser humano também começou a pedir novas palavras.
Urano foi descoberto em 1781, Netuno em 1846 e Plutão em 1930. Evidentemente, esses corpos celestes já existiam antes de serem descobertos. Tanto que, quando eles foram descobertos, os estudiosos, os astrônomos, já estavam com o equipamento mirando para aquele lugar onde eles sabiam que o planeta ia aparecer, por conta da mudança na alteração da órbita de Saturno. Olha que gente genial essa. E dentro da perspectiva simbólica da astrologia transcendente, as funções desses planetas também já existiam na humanidade. Então, o que foi realmente descoberto? Três corpos celestes ou uma nova disponibilidade para reconhecer certas dimensões da experiência? Então, o planeta já estava no céu, a função já estava no ser humano. Faltava era uma ponte simbólica mais ampla entre ambos, uma linguagem capaz de integrá-los à experiência consciente. E aqui cabe a gente lembrar que o astrólogo nada mais é do que um intérprete dos astros. Então, a linguagem é o objeto de trabalho do astrólogo. A dimensão sutil nunca esteve ausente. Filósofos, xamãs, pajés, místicos, religiosos, magos e iniciados já acessavam experiências que ultrapassavam a realidade material imediata. Mas repare na diferença. Aquilo que constituía o arcabouço de uma autoridade espiritual mais restrita começou progressivamente a ingressar no horizonte da vida comum. Eu não estou dizendo que a descoberta desses planetas causou uma transformação espiritual na humanidade. A minha proposição é mais cuidadosa. As descobertas coincidem simbolicamente com um processo em que as experiências antes menos disponíveis começaram a encontrar novas linguagens, ser reconhecidas por mais pessoas e integrar a consciência coletiva. Isso significa dizer que a humanidade inteira se tornou transcendente? Evidentemente que não. Basta olhar ao redor, já passados, né, um século ou mais da descoberta desses planetas e da sua integração na astrologia, ainda existe uma preponderância do olhar materialista. Mas uma porta psíquica coletiva se abriu. E agora nós precisamos entender como essas novas funções se relacionam com aquilo que a astrologia já conhecia. E é aí que entra uma imagem muito bonita, a das oitavas musicais. Na astrologia moderna, que é uma astrologia que contém os 7 planetas tradicionais e mais Urano, Netuno e Plutão, os transsaturninos, eles são compreendidos como oitavas superiores de funções planetárias já conhecidas. Isso aqui é muito lindo. Pense num piano. A nota continua reconhecível quando aparece numa região mais alta do teclado, mas o efeito que produz não é exatamente o mesmo. A função permanece, a amplitude se transforma. Vamos olhar para isso na prática. Mercúrio reúne, organiza e utiliza as informações disponíveis. Urano leva essa função em direção à inspiração, à criatividade, a possibilidade de receber uma ideia que não parece resultar apenas do repertório acumulado. É aquilo que eu chamo de abertura para a mente cósmica. Vênus, por sua vez, fala dos vínculos, dos valores e das trocas afetivas pessoais. Netuno vem ampliando essa função em direção à compaixão, à unidade e ao amor universal. Eu gosto de dizer que Vênus tem seus escolhidos, enquanto Netuno é capaz de amar a inteireza da criação. E Marte mobiliza a nossa vontade. Fala de ação, coragem, disputa, conquista. Plutão, uma oitava acima, confronta essa vontade com o limite radical do controle. Ele fala da perda, da entrega, da regeneração, da capacidade de deixar morrer aquilo pelo que já não vale a pena lutar, para que outra realidade possa nascer. Perceba,
Os transsaturninos não anulam Mercúrio, Vênus e Marte, é óbvio. Eles preservam a linha da função, mas nos levam mais longe e mais fundo ou mais alto. E é justamente aí que o ego deixa de comandar sozinho a experiência. Só não vamos idealizar também essas oitavas superiores, porque Urano pode aparecer como ruptura vazia, Netuno como ilusão e dissolução de limites necessários, Plutão vem como controle, obsessão, compulsão e o exercício sombrio do poder. Então, possuir esses símbolos no mapa, todos nós possuímos, aliás, não significa ter integradas as suas qualidades mais elevadas. O mapa apresenta possibilidades, a vida real como nós estamos conseguindo vivê-la. E isso muda a pergunta astrológica. Já não basta perguntar o que esse planeta vai fazer com a minha vida. Precisamos perguntar o que terá que amadurecer em mim para que essa função seja vivida como ampliação e não como sombra. E pronto. Quando nós fazemos essa pergunta, deixamos de falar apenas da personalidade e começamos a tocar a jornada da alma. Aí agora, nesse momento, talvez você esteja pensando assim, tá, Lilian Patrícia, é muito bonito isso aí, mas na vida real, o que isso muda? Se é a personalidade que sente medo, deseja reconhecimento, paga as contas e tenta controlar resultados, onde a alma entra nessa história sem transformar a encarnação numa abstração poética? Vamos por partes. Quando eu falo em personalidade, eu me refiro à estrutura por meio da qual nós vivemos essa encarnação. Ela se constitui a partir do nascimento e recebe influências da família, da cultura, dos vínculos, das crenças e das experiências que nós atravessamos. É a nossa forma particular de estar no mundo, desejar, proteger-nos e fazer as nossas escolhas. Na astrologia transcendente, eu costumo dizer que a personalidade é a vestimenta utilizada pela alma para realizar a experiência de uma encarnação. Que fique claro, esta é uma formulação poética e metafísica. Eu não convoquei uma junta disciplinar para demonstrá-la cientificamente, tá bem? Então, quando eu falo em alma, eu estou falando de um princípio de continuidade do ser. Eu não estou mais falando daquela experiência pontual que a personalidade está vivenciando agora. Esse princípio de continuidade do ser, que está representado pela alma, ele ultrapassa uma única vida. Então, sob a perspectiva da encarnação, ela funciona como um gabarito profundo de coerência para a experiência que aquela personalidade veio realizar. Sob a perspectiva do todo, a alma é consciência em processo de reconhecer-se, ampliar-se e, futuramente, reintegrar-se à fonte. Por isso, personalidade e ego não são problemas a serem eliminados. E, afinal, é a personalidade que vive a experiência humana. Ela precisa ser respeitada, amadurecida e colocada em boa relação com a orientação da alma. Pôr a personalidade a serviço da alma não é negar o ego, é torná-lo consciente o suficiente para que ele não se imagine o todo do ser. E onde entra o mapa astral nessa história toda? O mapa não é o destinatário da transformação, ele é um recurso simbólico de interpretação da linguagem dos astros naquilo que concerne a experiência da personalidade sob influência da alma. Ele nos ajuda a formular perguntas, revelar condicionamentos e reconhecer caminhos de integração. Mas o mapa não vive por nós. No máximo, ele acende uma luz num cômodo escuro. Depois disso, somos nós que precisamos olhar o que está ali e decidir o que fazer com aquilo que nós vimos. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu tenho uma palestra que chama Os Signos na Astrologia Transcendente, onde eu mostro que, em vez de nos trazer respostas, a astrologia transcendente vai nos ajudar a fazer a pergunta certa para que a nossa alma dê a resposta certa
para a condução do nosso ego e da nossa personalidade. Voltando ao tema, essa é a imagem da luz que nos conduz a uma pergunta muito cotidiana. Por que que nós aceitamos tão facilmente o invisível quando ele nos limita, mas desconfiamos dele quando ele pode nos ampliar? Pensa comigo, nós aceitamos com relativa facilidade a existência de um invisível limitador. Nós falamos de crenças, medos inconscientes, padrões familiares, traumas, repetições sistêmicas e de inconsciente coletivo. Não vemos essas forças diretamente, mas admitimos que interferem em nossas escolhas e relações, certo? Agora vem a pergunta matadora. Se nós aceitamos que existe um invisível limitador, por que nós resistimos tanto à possibilidade de um invisível ampliador? Porque forças que não vemos podem nos aprisionar, mas não poderiam também inspirar, sustentar, orientar e ampliar. Eu costumo dizer em momentos difíceis que eu tô péssima, mas eu estou ótima. Quando eu digo que eu tô péssima, eu reconheço a dor e o desafio presentes. Eu não finjo que tá tudo bem. Mas quando eu digo eu estou ótima, eu reconheço que aquela experiência pode conter elementos que a minha mente racional ainda não alcança. Eu posso estar sofrendo e ainda assim confiar na vida. E isso não é nem alienação, nem positividade desmedida. É a capacidade de sustentar duas verdades ao mesmo tempo. Reconhecer a realidade concreta sem reduzir toda a existência ao desconforto daquele instante. E é nesse sentido que os transsaturninos oferecem uma linguagem para o invisível ampliador. Urano fala de autenticidade e inspiração. Netuno, de compaixão, unidade, de amor pelo todo. Plutão fala da capacidade de atravessar perdas e transformar formas esgotadas, abrindo espaço para o novo. Ou seja, se há um padrão invisível que me convida à repetição, também pode haver um arquétipo que me convida a deixar esse padrão morrer. Outro que me revela o amor vibrando em mim e um terceiro que traz minha originalidade à tona. Mas atenção para uma diferença importante aqui. Uma realidade que faça sentido para mim não é necessariamente uma realidade fabricada para satisfazer todas as vontades do meu ego. Mas, se essas funções atuam em cada pessoa, por que que Urano, Netuno e Plutão são chamados de planetas geracionais? É essa aparente contradição que nós precisamos resolver agora. Urano, Netuno e Plutão movem-se muito lentamente, permanecem muitos anos no mesmo signo. Por isso, ajudam a compreender temas, crises e transformações compartilhados por uma geração inteira. Na astrologia moderna, a sua relevância individual costuma ser destacada, especialmente quando eles fazem aspectos com planetas pessoais. E essa é uma consideração técnica legítima. Só que, para a astrologia transcendente, o geracional não deixa de ser individual. Esses planetas ocupam casas específicas, formam aspectos diferentes e são vividos por pessoas com famílias, histórias e graus de consciência muito particulares. A geração oferece o campo, mas cada indivíduo se torna um lugar singular de manifestação desse campo. E ser geracional, a meu ver, não torna uma função planetária astrológica menos pessoal. Quantas pessoas não reproduzem os valores, os medos, os comportamentos e até a aparência da sua própria geração? É óbvio que o coletivo atravessa o indivíduo o tempo inteiro. A pergunta é se ele apenas repetirá o mundo recebido ou encontrará uma forma consciente de participar de sua transformação. Mas nada disso é automático. A astrologia inclina, ela não obriga. O mapa não substitui a escolha, nem para o bem e nem para o mal, viu?
Uma pessoa pode possuir grande potencial de sensibilidade, criatividade ou transformação e simplesmente se negar terminantemente a vivenciá-lo. Eu vejo muito disso no consultório. Quando, porém, um indivíduo começa a transformar conscientemente o campo que recebeu, sua mudança toca relações, famílias e grupos. E é justamente essa passagem do individual ao coletivo que nos aproxima da transição planetária. Dentro da cosmologia que sustenta o meu trabalho, que é a astrologia transcendente, a transição planetária representa a passagem de uma experiência organizada predominantemente pela separatividade, pelo protagonismo do ego, para uma outra experiência que é orientada pela unidade e pelo protagonismo da consciência. Eu não vou desenvolver tudo isso agora, porque esse tema merece um encontro próprio. Eu quero apenas indicar o horizonte. Como falar em unidade sem a inspiração que ultrapassa os condicionamentos da mente individual? Como experimentar o amor universal, permanecendo restrito às relações de troca? E como participar de uma regeneração coletiva sem deixar morrer apegos e estruturas que já não servem mais à vida? Urano, Netuno e Plutão não respondem sozinhos a essas perguntas, mas oferecem funções indispensáveis para que possamos formulá-las e encontrar dentro de nós respostas mais conscientes. Então, podemos voltar à pergunta que abriu este vídeo. Os transaturninos apenas acrescentaram 3 símbolos ao mapa? E eu te respondo com um sonoro e definitivo não. Eles apenas ampliaram as perguntas que a astrologia é capaz de fazer sobre o ser humano. E com isso, ampliaram também a responsabilidade de quem se dispõe a respondê-las. No próximo vídeo, nós vamos começar por Urano e por uma pergunta difícil. Toda ruptura é libertadora? Então, a gente vai pensar juntos para tentar distinguir autenticidade de rebeldia, inspiração de impulso e liberdade de ruptura vazia. Se essa forma de compreender o mapa natal faz sentido para você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa série. E, como você pode notar, este aqui é um vídeo roteirizado, coisa que não é muito a minha praia. Só que eu percebi que quando eu faço vídeos espontaneamente, eu quero colocar todas as informações num único vídeo e isso é impossível. E depois que eu termino de gravar, eu fico pensando, devia ter dito aquilo, devia ter dito aquilo outro. Então, eu quero muito ouvir a sua opinião a respeito desse formato de vídeo roteirizado. Me conta aqui nos comentários e me fala também sobre que lugar de reflexão eu consegui te levar agora com essas observações a respeito de Urano, Netuno e Plutão e os lugares dentro de nós, da nossa alma, do nosso ego, da nossa experiência transcendente, eles são capazes de nos levar. E para fechar esse vídeo introdutório dessa série, eu quero deixar uma pergunta. Em que momento da sua vida você percebeu que a realidade era maior do que aquilo que os seus olhos físicos podiam ver e a sua mente racional podia explicar? Se você sentir vontade e à vontade, me conta nos comentários que eu vou adorar saber. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.